Este programa contém imagens fortes e pode ser inadequado para alguns telespectadores. Para os agentes do serviço secreto, proteger o presidente em solo estrangeiro pode ser o teste mais extremo que eles vão enfrentar. Os bandidos precisam acertar uma vez em 100. Nós precisamos acertar todas as vezes sempre. Fora dos Estados Unidos, as ameaças são mais intensas e os riscos maiores. Os agentes precisam superar qualquer inimigo, independentemente de onde esteja. Nós, de fato, fazemos muito planejamento em segurança. Dias e noites sem dormir. Fazemos nosso trabalho de qualquer jeito. Quando um único erro pode significar catástrofe, o serviço secreto tem que ser mais rápido, mais forte e, acima de tudo, mais inteligente que qualquer assassino em potencial. Plano A e plano B não são suficientes, precisamos de um plano Z. A segurança do mundo livre está em jogo. Se não houvesse serviço secreto, provavelmente o presidente não duraria um dia fora da Casa Branca. Serviço secreto em território inimigo. Quando o presidente está nos Estados Unidos, um dos maiores temores do serviço secreto é o atirador solitário. Mas quando ele vai a uma zona de guerra, os agentes podem enfrentar um exército de assassinos. As circunstâncias mais difíceis que vamos enfrentar é uma zona de guerra ativa. Precisamos estar preparados para coisas que, sinceramente, não aconteceriam dentro dos Estados Unidos. Explosões, tiroteios. Eles trocam tiros diariamente com nossos inimigos no exterior que já declararam abertamente que vão nos matar. São inimigos de guerra. E para estes inimigos, não há alvo melhor que o presidente dos Estados Unidos. Levá-lo em segurança para dentro do país é o primeiro obstáculo. Quando aterrissamos aquele pássaro enorme no meio de uma zona de guerra, as pessoas sabem que chegamos, que estamos lá com o presidente dos Estados Unidos. Estamos deixando pegadas e dizendo, sim, estamos aqui. – 27 de novembro de 2003. A guerra no Iraque já se desenrolava há 8 meses. Bagdá era um campo de morte e tropas americanas desgastadas passariam o primeiro fim de ano a milhares de quilômetros de casa. Enquanto se reuniam para o primeiro dia de ação de graças na zona de guerra, uma visita surpresa os saudou. I was just looking for a warm meal somewhere. Foi um momento marcante para o comandante-chefe. Mas para a equipe do serviço secreto que o levou secretamente por 9 fusos horários e para um território extremamente hostil, foi um triunfo ainda maior. Se soubessem que o presidente estava indo, forças inimigas poderiam facilmente preparar um ataque às tropas americanas ou até planejar a derrubada do Força Aérea 1. Portanto, a prioridade máxima do serviço secreto foi o sigilo. Não há dúvida de que o nível de ameaça não pode aumentar. Muitas variáveis nesses países estrangeiros não são fáceis de controlar. Qualquer viagem para uma zona de guerra ativa vai envolver um elemento de sigilo que nós não teríamos em um evento doméstico. O sigilo é mais importante em operações no exterior, não há dúvida. Naquele dia de ação de graças, a maior parte da equipe da Casa Branca, a imprensa, até o ex-presidente Bush, chegou em Crawford na esperança de passar o feriado com o presidente. Quando o presidente vai a uma guerra ativa, antes de tudo, mantemos o segredo pelo máximo de tempo possível, ou seja, só sabem os que precisam saber. Quando o dia de ação de graças amanhecia no Texas, o presidente Bush já se dirigia para o Força Aérea 1. Todas as precauções foram tomadas, desde carros sem identificação a uma transferência de avião na base da Força Aérea de Andrews, até a interferência em todos os transmissores de telefonia celular ao longo do caminho. Temos uma força de segurança extremamente competente à nossa disposição. Aquele era o comandante-chefe, então medidas extraordinárias foram tomadas. Quase 14 horas depois, o Força Aérea 1 começou a descer na zona de guerra. O aeroporto de Bagdá era um alvo importante dos insurgentes há meses. 5 dias antes, um jato de passageiros foi derrubado por um míssil guiado pelo calor. Mas mesmo se o Força Aérea 1 fosse forçado a aterrissar sob tiros, ele estaria preparado.
As contramedidas do Força Aérea 1 são suficientes para dizer que estão lá e também para dizer que eu não vou comentá-las. As verdadeiras defesas são confidenciais, mas acredita-se que o Força Aérea 1 tem a proteção mais moderna que existe. Dizem que tem contramedidas infravermelhas. Uma tecnologia confunde a habilidade dos mísseis de rastrear, fazendo-os se desligar do alvo. Outro truque de alta tecnologia. O sinal do Força Aérea 1 pode parecer muito maior do que realmente é. O resultado? Um míssil guiado por radar pode não conseguir interceptar seu alvo. Outra defesa que não possui tecnologia tão alta, mas é tão eficiente quanto, surgiu das forças aliadas e alemãs na Segunda Guerra Mundial. Eles confundiam radares com tiras de folha metálica. Hoje, um banho de confete metálico chamado Chaff pode ser usado para confundir mísseis aéreos guiados por metal. E para deter mísseis guiados por calor, o Força Aérea 1 pode usar sinalizadores incandescentes como isca, afastando disparos das turbinas do avião. O Força Aérea 1 também fortaleceu sistemas elétricos para mantê-lo voando até através de pulsos eletromagnéticos de uma explosão nuclear. Às vezes, a melhor defesa é o próprio voo do Força Aérea 1. Com insurgentes fortemente armados observando a área perto do aeroporto de Bagdá, descer para um pouso pode significar ser derrubado. Em vez de uma descida gradual padrão sobre a zona de perigo, o Força Aérea 1 fica no alto acima do alcance de mísseis até chegar diretamente acima do aeroporto, quando faz uma abordagem em espiral para pousar. O comandante-chefe visitou os soldados no aeroporto por quase 3 horas. E milhares de insurgentes, fortemente armados, permaneceram sem saber que o alvo número 1 deles estava logo ali em seu território, até ele já ter ido embora. Mas, às vezes, este tipo de sigilo é um luxo que o serviço secreto não tem. 25 de março de 2000. Presidente Bill Clinton fez uma viagem diplomática bem divulgada para o Paquistão. Um país volátil que acabara de sofrer um golpe militar e conhecido por ser um foco de muçulmanos extremistas. Mais uma vez, o Força Aérea 1 seria um forte alvo quando se aproximasse de Islamabad. Um problema que o serviço secreto precisava negociar. Jamais podemos dizer que o presidente estará sempre seguro que é um caso resolvido. Não. O que fazemos é reduzir as possibilidades. Nós tomamos medidas extraordinárias para dar segurança ao nosso presidente. Saindo da Índia, Clinton subiu as escadas de seu avião e desapareceu de vista. 90 minutos depois, a aeronave se aproximava de Islamabad quando foi detectado um míssil de lançamento manual. Mas o serviço secreto estava à frente de seus inimigos. Imediatamente após Clinton ter embarcado no avião, o serviço secreto tirou o escondido e o colocou em um jato executivo da Gulfstream, que o transportou secretamente até o Paquistão. Há um motivo para levarmos 2 de tudo. Nunca se sabe em que carro, helicóptero ou avião o presidente está. Nós não informamos isso. Enganar, às vezes, é a nossa melhor opção. Para os agentes, a visita foi um exemplo extremo de até onde eles precisam ir sempre que o presidente viaja para o exterior. Em um país estrangeiro, como você faz o seu serviço? Fazemos o nosso de qualquer forma. A cada ano, o serviço secreto gasta milhares de horas e milhões de dólares tentando prever todos os meios possíveis que um agressor pode usar para tentar matar o presidente. Se você é um bom assassino em potencial, provavelmente passou alguns meses tentando descobrir a melhor maneira de matar alguém. Provavelmente fez o seu dever de casa, muitas vezes online, tentando descobrir os pontos vulneráveis e até talvez, se tiver dinheiro, fez um teste com alguns de seus amigos terroristas. Mas o exército que você vai enfrentar passou anos e anos planejando e treinando para reagir com precisão a praticamente qualquer coisa que você tenha pensado. Algumas de suas situações de treinamento seriam para nós meio bizarras, mas
Não são bizarras, porque o que aconteceria se alguém pusesse um polegar falso envenenado e apertasse a mão do presidente? Isso já foi pensado. São situações como esta que reforçam o que nós fazemos em campo, porque já vimos isso antes, sempre praticamos. Na última década, houve mais de 180 visitas presidenciais a países estrangeiros. Quando o presidente chega a um país estrangeiro, o primeiro e, às vezes, mais difícil trabalho do serviço secreto é deslocar o presidente por terra com segurança de um ponto a outro. A segurança do presidente precisa ser feita de forma tão eficiente quanto se ele estivesse no gramado da Casa Branca. Quando o presidente deixa as fronteiras dos Estados Unidos, tudo muda e se torna muito complicado. Mas, uma vez em solo de um país estrangeiro, os desafios para o destacamento de proteção do presidente começam. Os perigos são mais críticos, as armas são maiores e o inimigo tem a vantagem do território doméstico para encurralar sua presa. Saia de lá. Saia da zona de morte. Enquanto estiver lá, estará com sérios problemas. Em 1958, o então vice-presidente Nixon, acompanhado por apenas 12 agentes do serviço secreto, quase foi morto em uma visita à Venezuela quando uma multidão hostil cercou o comboio e atacou sua limusine. Regra número 1 para garantir que este tipo de incidente nunca mais se repita. Não deixe nada ao acaso, começando pelos veículos. O serviço secreto transporta todos os seus veículos para o exterior porque não andamos no carro de outras pessoas. Usamos nossos carros, usamos os carros do presidente que estamos acostumados a dirigir e fizemos a segurança. Eles têm equipamentos de comunicação controlada muito específicos. Então sempre viajamos com os veículos do presidente para qualquer lugar do mundo. Isso significa que quando o presidente viaja, uma frota inteira de veículos de proteção vai junto. Enormes C-17s são carregados com 2 limusines, vários utilitários e helicópteros e todo o equipamento adicional e peças necessárias para atendê-los. Para garantir que os equipamentos não sejam adulterados, o serviço secreto usa os próprios agentes para cuidar dos veículos 24 horas por dia. Aquelas limusines ficam sob observação constante do começo ao fim. São protegidas antes da saída, durante o trajeto e são protegidas no solo. Regra número 2. Leve seus próprios funcionários, dos mecânicos aos atiradores de elite. O serviço secreto viaja com todos os especialistas necessários para garantir que a proteção do presidente permaneça blindada. Muitas pessoas viajam junto. 4 de pessoas envolvidas em uma saída para o exterior é enorme. Não posso lhe dar um número específico, mas posso dizer que são muitas passagens de avião. E podemos deixar assim. Mas mesmo com a própria frota e equipe completa, em países instáveis, o comboio pode correr riscos e ficar exposto a bombas e ataques na estrada. Então, o serviço secreto precisa ampliar os fundamentos de proteção que funcionam nos Estados Unidos. Princípios como o problema diamante, focando na proteção dos pontos onde o comboio começa e termina, que são intensificados em países com unidades terroristas conhecidas. As pontas de um diamante apresentam a maior quantidade de certezas para o serviço secreto, mas também para um possível assassino, então é onde os recursos são concentrados. Em zonas de guerra, armas pesadas como metralhadoras e lança-granadas foguete ou LGF são muito mais fáceis para inimigos adquirirem. Então, manobras de fuga podem ser a diferença entre a vida e a morte. Na International Training Incorporated, em West Point, na Virgínia, o instrutor-chefe de direção Brandon Sommerfeld vai demonstrar a arte da direção tática que pode salvar vidas. A primeira coisa que vamos fazer é uma de nossas técnicas de fuga, que será passar direto. Será iniciada com um RPG, a arma que mais mata, e eu vou na direção dela. Um RPG é um lançador de granadas manual projetado para permitir que um único soldado destrua um tanque pesado a até 300 metros de distância. Por mais blindada que a limusine presidencial seja, um tiro direto de um RPG não seria bom. Então, os agentes precisam treinar para superar seus instintos e aprender a não recuar quando uma ogiva explosiva estiver apontada para eles.
O problema que a maioria das pessoas enfrenta é que somos treinados para parar quando alguém ou um animal surge diante de nós. E isso é uma coisa boa. Mas aqui nós temos que quebrar este paradigma e ensiná-los que quando virem alguém diante deles, devem acelerar e passar direto. Passar por cima. Pronto, vamos começar a deslocar o comboio. Nós vamos entrar no beco. Temos nosso carro-guia. E eu vou dirigir o carro executivo com o protegido dentro. E temos o nosso acompanhante. Vamos nessa. Uma rua estreita. Lugar provável de haver uma emboscada, põe o motorista em alerta assim que ele entra. Minha tensão precisa subir 1 grau. Este é um ótimo lugar para uma emboscada. Então preciso ficar muito atento usando todos os meus sentidos. Um inimigo aparece e atira. O motorista é treinado para lutar contra a reação natural de frear e dirigir diretamente na direção do explosivo que se aproxima para tirar o presidente da zona de perigo. A reação. Pise no acelerador e continue acelerando até passar por eles. O carro passou pelo ataque de RPG, mas vai na direção de outra linha de fogo. Rapidamente, o agente precisa avaliar o perigo e tomar uma decisão em uma fração de segundo. Eu vi a AK abrir fogo à direita. Então virei para a esquerda e meu carro acompanhante me seguiu para bloquear e me proteger com o nosso protegido, como deveria fazer. Para frustrar esse tipo de emboscada, o comboio precisa trabalhar em equipe e a regra número 1 é se manter em movimento. A ordem é saia de lá. Saia da zona de morte. Enquanto estiver lá, estará com sérios problemas. Então tem que sair de lá o mais rápido possível. Pela frente, pelo lado ou por trás. Não importa como. Tem que se manter em movimento. Por isso que uma das poucas regras imutáveis para o serviço secreto é que apenas seus próprios motoristas treinados para combate podem dirigir para o presidente. Nós temos alguns pontos não negociáveis quando vamos a um país estrangeiro. Coisas que não precisam nem ser discutidas. O que precisamos fazer é negociar da forma mais diplomática possível o que temos para decidir quem dirige a limusine, quem abre as portas. Podemos manter esses pontos. Mas até os agentes mais experientes podem se encontrar em um país estranho e em um lugar difícil. O chefe do destacamento do presidente teve um pressentimento e disse: temos que pegar uma rota diferente. Em viagens ao exterior, o serviço secreto depende da ajuda de governos estrangeiros e da polícia em um dos aspectos mais importantes da proteção presidencial: inteligência. No serviço secreto, nós não produzimos inteligência, nós a consumimos. Nosso relacionamento com a comunidade que reúne inteligência é extremamente importante para o serviço secreto fazer seu trabalho. Não poderíamos cumprir nosso dever neste mundo globalizado em que vivemos hoje sem ela. Esses recursos de inteligência estrangeiro vivem lá, comem lá, respiram lá. Eles sabem tudo sobre o tal país. Sabem onde as ameaças estão. Novembro de 1996. O Força Aérea 1 aterrissou nas Filipinas. No momento em que o presidente Clinton pisou na pista, ele se tornou o principal alvo em um país tomado por violência incessante e sentimento anti-americano. Nós vamos a alguns países onde a avaliação de ameaças é muito maior que em outros países. O agente da divisão da inteligência no reconhecimento vai informar o líder do reconhecimento. Ele vai lhe dar atualizações diárias, às vezes a cada hora. Isso depende da ameaça específica naquele ambiente. O nível de ameaças hoje é alto. Quando o comboio de Clinton se preparava para sair do centro de Manila, agentes receberam uma notícia perturbadora da inteligência local. O serviço secreto, usando uma de suas tecnologias sensíveis da inteligência, captou algo sobre a existência de um bolo de casamento embaixo de uma ponte. Pareceu algo tranquilo, mas os agentes se lembraram de um incidente no passado onde uma tentativa de assassinato foi referida pelos conspiradores como o casamento. E mais, havia uma ponte importante no caminho do comboio. O chefe do destacamento do presidente teve um pressentimento e disse: temos que pegar uma rota diferente.
Então, se algo foi descoberto, uma bomba, essa mudança do plano inicial para o plano B, C ou D deveria ser contínua, faz parte do processo de planejamento. Houve vezes em que as coisas não se materializaram como deveriam, mudança de horário, eventos que podem não ter sido tão bons como imaginávamos. Nós temos que resolver tudo na hora, temos que fazer dar certo. Imediatamente, o comboio desviou para uma das rotas de apoio passando por fora de Manila. Adicionou 45 minutos à viagem, mas nenhuma ponte seria atravessada. O presidente Clinton não gostou, mas seguiu o conselho do chefe de seu destacamento. Nesse caso, a fé de Clinton e seus agentes pode ter salvado sua vida. Depois, quando o serviço secreto e a polícia de Manila inspecionaram a ponte que o presidente planejava atravessar, eles encontraram uma bomba relógio improvisada. O presidente Clinton quase foi assassinado nas Filipinas e o motivo de não ter sido está diretamente ligado ao fato dele ter confiado no agente do serviço secreto que chefiava seu destacamento. Uma investigação subsequente descobriu o cérebro por trás da trama. Um terrorista saudita então desconhecido vivendo no Afeganistão. Osama Bin Laden. Em 99% das vezes, a inteligência não leva a uma bomba ao assassino. Mas os terroristas só precisam acertar uma vez em 100. Nós temos que acertar todas as vezes sempre. E esse é o tipo de estresse que vivemos quando damos proteção em qualquer nível. Para melhorar suas probabilidades, o presidente viaja com sua própria unidade de forças especiais. A equipe de contra-ataque da elite do serviço secreto, uma parte importante para a segurança do presidente dentro dos Estados Unidos, a equipe CAT é ainda mais importante em situações instáveis no exterior. Sua missão, além mar, é conter qualquer ameaça com poder de fogo opressivo e dar ao presidente uma rota de fuga, no caso de um ataque dos mais violentos. A equipe de contra-ataque é muito semelhante às forças especiais e aos fuzileiros navais nas Forças Armadas, como uma reação imediata a ataques organizados ao presidente. Aquelas pessoas são altamente treinadas e estão fortemente armadas. Grécia, 1991. Presidente George Bush pai estava visitando Atenas. O serviço secreto soube de uma ameaça contra o comboio do presidente. Todos sabiam que um novo método de ataque de alguns terroristas na Grécia era usar aquelas motocicletas pequenas com 2 ocupantes. Eles se aproximavam de um veículo e colocavam uma bomba magnética no veículo e a detonavam. Então, estávamos muito cientes de que era uma situação possível. Para impedir tal ataque, a equipe CAT, fortemente armada, se posicionou atrás do comboio. Havia uma motocicleta se aproximando da limusine. Uma situação que estava se intensificando. À medida que a limusine acelerava, a motocicleta se aproximava mais. E a equipe de contra-ataque foi o primeiro carro de segurança de que a motocicleta se aproximou. A intenção do motociclista era desconhecida à medida que ele se aproximava do comboio. Mas a equipe CAT precisava decidir se o derrubava antes dele chegar perto demais do presidente. Sabendo que corriam risco de atirar em um homem inocente em um país estrangeiro, foi um momento tenso. Só quando o agente que sentava atrás do carro de contra-ataque conseguiu mostrar o tamanho de sua arma para sinalizar que não estava de brincadeira e que era uma situação séria, que a motocicleta decidiu reduzir. Os motivos do motociclista permanecem desconhecidos até hoje. Mas o quase acidente é uma lembrança para os membros da CAT que eles precisam treinar para todo tipo de situação imaginável, até uma granada de mão ser lançada no presidente. Novembro de 2010. O presidente Barack Obama viajou para a Indonésia, onde sentiam muita raiva do presidente. Embora fosse um dos lugares onde o presidente cresceu, também era conhecido pelo aumento de grupos terroristas anti-americanos. O serviço secreto ficou de alerta máximo. Eu colocaria aquela viagem para a Indonésia em uma escala de 0 a 10, depois de 12 anos de experiência, eu colocaria no 9. Muito perigosa. Nós fizemos uma grande quantidade de planejamento de segurança, dias e noites sem dormir. Certamente exigia um nível de planejamento de segurança que foi além do normal. Posso dizer que nós praticamente levamos todo o equipamento de segurança do país para que a viagem desse certo. Eles também tiveram que proteger todo o complexo do hotel em que o presidente ficaria, o Hotel Shangri-La.
Depois de um ataque terrorista em 2008 a um hotel de luxo em Bombaim que matou mais de 150 pessoas, todos os hotéis de luxo da região ficaram em alerta. Hotéis no exterior são traiçoeiros porque há muitas pessoas e algumas sobre as quais não temos controle. E não podemos fechar o lobby, não podemos desalojar hóspedes, então há muitos problemas inerentes a hotéis. Estamos falando às vezes de 12, 20, 40 andares. De várias entradas, de várias saídas. Estamos falando de problemas de linha de visão. Existem muitas variáveis diferentes, difíceis de avaliar, mas não impossíveis. E temos que conhecer aquele hotel tão bem ou melhor que o próprio gerente do hotel. Cada passo que o presidente vai dar é feito muitas e muitas vezes, não apenas uma ou duas vezes. Onde é a saída de emergência, onde é o sistema de alarme de incêndio, como vamos chegar lá. Cada movimento é dividido em muitos passos menores. Antes que o presidente possa pisar lá, a equipe de reconhecimento precisa vasculhar por explosivos, armas, contramedidas eletrônicas e qualquer dispositivo de escuta. Depois ficará sob os cuidados do serviço secreto até o presidente sair. Mas a proteção mais importante entra assim que o presidente sai da segurança do hotel. E como nos Estados Unidos, ele fica mais vulnerável diante de uma multidão em uma área aberta. Eventos internos são naturalmente reservados. Tem entradas específicas e saídas específicas. Eventos externos são desafios diferentes. Talvez tenhamos que criar alguns limites. Precisamos construir lugares, criar os fluxos por onde as pessoas vão chegar e por onde vão sair. Em áreas politicamente instáveis, o protocolo de segurança de 3 camadas usado nos Estados Unidos se torna ainda mais importante. Nós começamos por fora e seguimos para dentro. Nós criamos o perímetro externo. Onde ele vai ser? Quem vai vigiar esses pontos? Hoje, em um evento externo, nós precisamos nos preocupar mais que antes com a sofisticação dos terroristas. E quando o presidente está na rua, há coisas que são feitas para diminuir esses riscos extras. Mas exige muito mais trabalho e mais potencial humano para fazer isso. Em áreas externas, as barricadas são controladas pelas forças locais, normalmente polícia ou forças armadas. Magnetômetros são o ponto de controle pelo qual todo espectador precisa passar para chegar ao segundo círculo. Unidades com cachorros, uma parte vital da equipe de segurança do presidente em casa, costumam ser levadas para viagens ao exterior. Com um olfato 44 vezes mais forte que o do homem, eles são inestimáveis para limpar o segundo perímetro de qualquer dispositivo explosivo possível. Como sempre, o último e mais crítico anel de defesa são os próprios agentes. O Destacamento de Proteção Presidencial, ou PPD. O anel interno sempre vai ser o PPD, aqueles agentes específicos escolhidos para o presidente dos Estados Unidos, que tem intimidade com ele. O objetivo é que o anel externo detenha qualquer ameaça antes que ela se aproxime do presidente. Mas quando a multidão inteira é agressiva, o PPD é mais necessário. Dia 11 de junho de 1992, o presidente George W. Bush visitou o Panamá. Ele planejou falar para uma multidão em uma praça ao ar livre. O presidente estava fazendo um discurso e era acompanhado pelo presidente interino do Panamá. Havia muita gente que não nos queria lá. Mesmo com o público mais amigável, esta seria uma grande preocupação para o serviço secreto. Mas aqui, o sentimento anti-americano continuava alto, 3 anos depois que os Estados Unidos derrubaram o ditador panamenho Manuel Noriega. O membro da equipe CAT, Joe Funk, estava lá. Aqueles provavelmente foram os dias mais estressantes porque não sabíamos o que aconteceria exatamente. Havia muitas pessoas correndo que não sabíamos se eram policiais ou quem eram. Muitas armas sendo exibidas. Havia muitos fatores desconhecidos. A multidão ficou mais agitada. Começou o coro anti-americano. A equipe de contra-ataque se preparou para a violência. Obviamente, chegamos mais perto do limite se estivermos enfrentando uma multidão que não gosta do presidente ou que tem a visão diferente. Ficamos mais alertas porque qualquer coisa pode acontecer, não apenas uma ameaça ou um ataque, qualquer coisa. Quando o protesto explodiu em um tumulto, a polícia respondeu com gás lacrimogêneo. A polícia panamenha começou a atirar por sobre a cabeça dos manifestantes. Foi um grande tumulto na multidão. Cenas de um pequeno motim. A equipe CAT entrou em ação. Foi a vez que a equipe de contra-ataque saiu do veículo e tudo que nós treinamos nos 3 anos e meio anteriores seria posto em prática.
A prioridade número 1 do agente Funk era criar uma barreira entre seu presidente e o perigo. Nós saímos, montamos um perímetro em torno do presidente e permitimos que as pessoas responsáveis pela proteção interna fizessem seu trabalho de retirar o presidente do palanque e colocá-lo dentro da limusine. Nós nos colocamos entre ele e a ameaça, qualquer que seja. A equipe Cat refreou os baderneiros. O PPD levou o presidente para a segurança da limusine blindada. As camadas de proteção foram bem-sucedidas. Em pouco tempo, a limusine presidencial disparava pela rota de fuga. O presidente Bush saiu abalado, mas ileso. Os agentes confiam em seus perímetros protegidos. Mas quando eles são quebrados, o serviço secreto enfrenta uma surpresa desagradável. Maio de 2005. Presidente George W. Bush visitou a ex-República Soviética da Geórgia para falar com o público na Praça da Liberdade em Tbilisi. Na hora antes de sua aparição, o destacamento de proteção presidencial do Serviço Secreto observava a estratégia de segurança de 3 perímetros sendo destruída. Uma multidão inesperada que chegava a centenas de milhares invadia a praça. O perímetro do Serviço Secreto foi violado. As pessoas pulavam as barricadas e entravam no evento. Não passavam pelos magnetômetros. Magnetômetros são a primeira linha de defesa do PPD para detectar armas, facas e bombas em eventos de grande público. Mas os pontos de checagem foram inutilizados pela multidão à medida que o povo invadia, pulando as cercas de contenção e correndo para o segundo perímetro dentro da própria praça. As forças de segurança da Geórgia, que cuidavam do perímetro externo, ficaram impotentes para conter a multidão. Agentes tentaram reforçar o segundo perímetro com atiradores de elite armados com fuzis M40A e miras telescópicas de precisão acima da praça. No anel mais interno, estava o destacamento de proteção presidencial, incluindo uma equipe Cat fortemente armada. Mas, mesmo com toda a proteção no lugar, o Serviço Secreto achou que a grande multidão não estudada representava um grande risco para o presidente. Os agentes disseram ao presidente Bush: veja bem, não estamos nos Estados Unidos e não podemos mandar as pessoas saírem e voltarem pelos detectores de metal. Nós achamos que os primeiros 12 metros foram estudados, mas, além disso, não podemos garantir. Acreditamos que haja um sério risco de segurança associado à sua ida a esse evento e preferimos que não fosse. O presidente disse: vamos ao evento. Os agentes então precisavam elevar a proteção para outro patamar. O que temos de fazer em uma situação como esta é aumentar nossa presença protetora, sabendo que aquele público não foi tão examinado como nós gostaríamos. Em um evento externo como este, os agentes cercam o presidente como um escudo humano. Quando a situação piorou, uma outra camada foi adicionada ao perímetro interno cercando o presidente. Enquanto isso, os membros do PPD se espalharam rapidamente procurando problemas. Eles estavam procurando algo fora do comum. Uma pessoa com um olhar fixo no presidente certamente gostaria de agredi-lo. Os agentes são treinados para procurar isso. Eu diria que o grande mito é que exista um perfil. Se existisse um perfil, jamais haveria um assassinato. Nada fora do normal foi visto antes do presidente Bush subir ao palanque. Mas, minutos depois dele começar a falar, uma granada de mão passou voando pela multidão, caindo a menos de 30 metros do presidente. Por sorte, o explosivo carregado de TNT falhou e não explodiu. Foi por pouco. A falha no controle do público foi uma lição dolorosa. O Serviço Secreto fez várias mudanças depois disso, montou mais postos com detectores de metal para acomodar um público maior em países estrangeiros e não se verá um problema daqueles novamente. Hoje, o Serviço Secreto viaja com uma capacidade de detectar metal muito maior. De alguma forma, aquele evento foi um fracasso do Serviço Secreto. Ele não conseguiu proteger o evento. Mas, por outro lado, representou a melhor decência do Serviço Secreto, porque os agentes, voluntariamente, se colocaram entre o presidente e uma multidão que eles sabiam que não fora estudada. A realidade é que toda vez que o presidente aparece em público, ele corre riscos. Então, o Serviço Secreto depende da evolução da tecnologia, como colete à prova de balas, para ter mais uma camada de proteção. Mas não é uma coisa que o presidente queira usar sempre. O colete à prova de balas é desconfortável. Pergunte a alguém que usa. Pergunte às nossas tropas no Iraque, a um policial, aos agentes.
Se a inteligência declarar que existe uma ameaça, nós vamos ao presidente e dizemos: senhor presidente, nós recomendamos que o senhor use o colete à prova de balas. Isso significa que ele vai usar? Não. Está calor. E o que vamos fazer? Lutar com ele e pôr o colete à força? Não. Temos que aceitar isso. Apenas torna o nosso trabalho ainda mais importante. Quando o presidente não está protegido por colete à prova de balas, os agentes se tornam seu escudo humano, tornando o colete uma parte vital do uniforme. E em países estrangeiros onde armas mais perigosas são fáceis de adquirir, eles precisam ter o melhor. Armored Mobility em Scotts Valley, na Califórnia. O proprietário Michael Berrito e o ex-comandante da SWAT, Bill Gaza, vão demonstrar a capacidade de última geração do colete top de linha usado pelo PPD. Uma das coisas que vimos evoluir agora é a ameaça que vai de pistolas a fuzis. O que a AMI criou foi este colete de design discreto que pode ser usado embaixo de uma camisa e uma jaqueta, e o público em geral não vai saber que você está com essa proteção. Simplesmente põe o blazer por cima e já está protegido de tiros de fuzil. Nós damos aos rapazes um índice de sobrevivência melhor. A placa de aço AR-500 é usada quando o colete à prova de balas precisa passar despercebido. Gaza põe seu material para ser testado contra um arsenal de armas que podem ser usadas contra o presidente e seus seguranças. Primeiro, Gaza vai tentar penetrar o colete com um fuzil. A armadura ficou intacta. Ele vai fazer outro teste com uma pistola semi-automática. Nenhuma penetração. A próxima, uma escopeta. O que podemos ver é que ficou um pouco deformado. Ficou marcada no avesso, mas nenhuma penetrou a placa. O colete se mostrou eficiente contra o arsenal de Gaza, mas não é impenetrável. Simulando o ataque com um fuzil de assalto, não seria novidade alguém tentar matar uma pessoa usando esse tipo de arma. Ele mira e dispara. A saraivada de tiros sucessivos e rápidos levou o colete ao ponto de ruptura. O que eu fiz foi espalhar o trauma por essa área. E parece que ele não resistiu. Como podem ver, ele se abriu e 2 balas passaram. Em um ambiente ameaçador onde assassinos têm acesso a armas cada vez mais letais, coletes mais eficientes são uma necessidade. A placa AMI TAC 3S é um colete à prova de balas feito de um material da era espacial chamado Dyneema. Berrito arriscou mais testando a armadura com projéteis maiores e mais potentes, usando o mais famoso fuzil de sniper já construído. Este é um fuzil Springfield M1A1, calibre 308. É o projeto que os atiradores de elite usam. Cada projétil atinge o colete a uma velocidade de 847 metros por segundo, 2,5 vezes a velocidade do som. Liberado. A placa levou 18 tiros. Nenhum atravessou. Diferentemente dos coletes tradicionais, esse material de alto impacto protege quem o usa, dispersando rapidamente a força de um projétil através de várias camadas. A energia cinética é dispersada instantaneamente em todas as direções, de uma camada para outra, reduzindo o impacto de qualquer parte do corpo ou órgão. Quando a placa é atingida, passando pelas diferentes camadas, ela descomprime e se expande para fora. Assim, a energia continua sendo absorvida. O destacamento de proteção presidencial espera nunca precisar testar os novos coletes. Mas para acompanhar o presidente ao exterior, toda a vantagem é vital. Mesmo após as intermináveis preparações que antecedem as viagens internacionais, um ataque ao presidente pode vir dos lugares menos esperados. Dia 14 de dezembro de 2008, 5 anos após surpreender as tropas em Bagdá no Dia de Ação de Graças, o presidente George W. Bush fez sua última viagem ao Iraque durante seu governo. Ele começou falando com repórteres em uma sala, cada um deles teve o histórico analisado e havia passado por minuciosa detecção de metais.
A sala havia sido farejada cuidadosamente por cães. Mas, no meio da conferência de imprensa, um repórter iraquiano se levantou. Antes de ser contido, o agressor atirou 2 sapatos no comandante-chefe. O presidente ficou assustado, mas ileso. Mas o serviço secreto foi repreendido por ter falhado ao não impedir esse ataque não letal. Eu acho que foi um daqueles eventos em que não podemos ficar ao lado do presidente o tempo todo. Não estávamos com nossos agentes tão próximos do presidente como de costume, porque todos tinham passado pela triagem. Desta vez, a arma não era perigosa. Mas provou que o serviço secreto precisa estar preparado para qualquer ataque imaginável. A tecnologia de armas, com certeza, avançou nos últimos 12 meses. É uma corrida. Armas maiores, armaduras maiores. É uma corrida que não podemos perder. Jamais. Jamais. Superar o inimigo é fundamental, portanto, o serviço secreto precisa imaginar todo tipo de arma possível para saber como vencê-la em um momento de crise. Se houver uma ameaça que possa vencer nossa segurança, nós trabalhamos imediatamente para vencê-la. É um ciclo contínuo. À medida que a tecnologia evolui, nós progredimos. Além dos agentes precisarem estar preparados para as ameaças que poderiam enfrentar hoje, eles também precisam prever o que talvez enfrentem no futuro. De armas de cerâmica não detectadas em magnetômetros ou armas guiadas por feixes a ataques de parasitas microscópicos que dizem já estar em desenvolvimento. O serviço secreto precisa determinar hoje como vencê-los em casa ou no exterior. O problema em países estrangeiros é que sentimos que não temos o mesmo controle sobre as coisas como temos nos Estados Unidos e nunca estamos certos do que vamos encontrar. Existem nações perigosas e pessoas dispostas a causar danos ao nosso país que também têm acesso a tipos variados de tecnologia. Estamos competindo com os bandidos e as nações estrangeiras com a nossa tecnologia. Contramedidas precisas são, por necessidade, mantidas em sigilo. E há muitos programas confidenciais que o serviço secreto usa com tecnologia de ponta. Há 2 motivos para o serviço secreto fazer de tudo para manter sua metodologia de proteção sigilosa. O primeiro é óbvio, não querem que os mal-intencionados saibam as medidas usadas. Mas o segundo é que cria um mistério, uma aura, que por si só já intimida. Evita que as pessoas façam coisas maldosas. Se a pessoa não sabe com precisão a capacidade do serviço secreto, isso é bom para a agência. Independentemente dos avanços de tecnologia ou táticas, uma constante vai permanecer para o serviço secreto: a dedicação de um grupo de agentes de elite com a missão de proteger o presidente. Todo país em que já estivemos moldou sua segurança imitando o serviço secreto mais que a Polícia Federal ou qualquer outra polícia. Nós vivemos aquilo, fizemos aquilo todos os dias e para nós foi o juramento que fizemos e nossa maior obrigação. A habilidade deles de acompanhar o presidente em qualquer lugar do mundo sob qualquer condição depende deles serem mais inteligentes que qualquer ameaça, sempre. O serviço secreto não pode se dar ao luxo de ter azar nenhuma vez. Um possível assassino do presidente dos Estados Unidos só precisa ter sorte uma vez. Nós não temos nenhuma oportunidade de ter a segunda chance em alguma coisa. Se perdermos, nós perdemos. Por isso que o ambiente de trabalho no serviço secreto é de alto estresse. Muito estresse e grandes resultados. Garantindo que ninguém incomode aquela pessoa na sua supervisão. É uma vocação e muito nobre. Versão brasileira, VPN Samples.